Aqui quem fala é Maria Eduarda. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do projeto de extensão da disciplina de Programação 2, ministrada pelo professor Rubem Carlo Benanti. Dando continuidade ao estudo de estruturas de controle da linguagem C, vamos agora falar sobre os laços de repetição, especificamente sobre o while e sobre o do while. Laços de repetição, que também podem ser chamados de loops, são estruturas de repetição que executam determinados comandos enquanto uma condição for verdadeira. Ou seja, ele vai executar o ciclo de comandos repetidamente até a condição de parada. Fazendo isso, a gente evita aquela repetição de linhas, de ficar reescrevendo a mesma linha várias vezes, que na grande parte dos casos, quando a gente precisa dessas estruturas, seria inviável ou até impossível sair escrevendo cada uma delas. Aí nesse vídeo a gente vai falar sobre o laço de repetição de pré-condição, que verifica, antes de executar os comandos, verifica a condição de repetição do laço antes de executar o bloco de comandos, e o laço de repetição de pós-condição, que executa os comandos e só depois verifica a condição da repetição, se ela é verdadeira ou se ela vira uma condição de parada. O verdadeiro ou falso, que é essencial em todas essas estruturas, são valores que são retornados de expressões. Se não for uma expressão comparativa, por exemplo, se for só um número ou uma variável, a expressão vai ser verdadeira, a não ser que o número seja zero ou algum termo que represente nulo. Já as expressões comparativas são expressões que têm que ser interpretadas. Para isso, utilizamos uma combinação de operadores lógicos, valores e variáveis, que formam a expressão que vai ser avaliada e vai retornar o verdadeiro ou falso. Os operadores lógicos das estruturas de repetição são os mesmos das estruturas condicionais, que foram vistos até com mais detalhes no vídeo anterior. São eles os de igualdade, diferença, maior que, maior ou igual, menor que, menor ou igual, e são eles que vão fazer a relação entre os valores e as variáveis da expressão. While é o comando ou laço que usamos quando queremos que o programa avalie a expressão que representa a condição de repetição da estrutura antes que ela seja executada. É o nosso laço de repetição de pré-condição, ou seja, ele verifica a expressão da condição de repetição e, enquanto ela for verdadeira, esse laço vai executar todo o bloco de comando. Basicamente, o while funciona na base de testes lógicos, podendo retornar verdadeiro, que resultaria na execução do bloco de comando associado ao laço, ou podendo retornar falso, que implicaria no encerramento do laço e o programa voltaria para o seu fluxo principal, seguindo para o próximo comando que tivesse após o laço. A estrutura básica consiste em iniciação da expressão de controle, a avaliação dessa expressão, a execução do bloco de comandos e a atualização das variáveis da expressão de controle. A sintaxe fica dessa forma: o while, seguido pela expressão de condição entre parênteses e depois o bloco de comandos dentro dos colchetes. O bloco de comandos engloba todas as ações que vão ser realizadas. Aqui eu coloquei só até o comando 3, mas foi só para exemplificar. Não tem limite de comandos que podem ser colocados em um bloco. Só tem que tomar cuidado com a redundância também para tentar não sobrecarregar o programa e o computador. O bloco de comandos também inclui o incremento, que é a parte que está relacionada à condição de repetição. A manipulação do incremento é o que vai mudar o retorno da expressão, de verdadeiro para falso, criando assim a condição de parada e permitindo que o programa siga para os próximos comandos. O fluxograma do laço while fica assim:
O programa entra na estrutura de repetição e a primeira coisa que acontece é a validação da expressão. Se a condição verdadeira for satisfeita, o programa vai entrar no bloco de comandos. Dentro do bloco, o programa vai executar cada comando, linha por linha. É interessante mencionar que é possível fazer a manipulação do incremento com estruturas condicionais dentro do bloco. Eu chamo de incremento, mas pode ser decremento também. Pode ser uma contagem crescente ou decrescente. Após executar todos os comandos do bloco, o programa volta para verificar a condição de repetição. Se for verdadeira, ele vai executar todo o bloco de comandos de novo até voltar e verificar a condição mais uma vez. E vai ficar nesse loop. Verifica a condição verdadeira, executa o bloco de comando. Volta, verifica a condição, se ainda for verdadeira, executa o bloco de comando. Isso várias vezes até o momento em que ele executar o bloco de comando, voltar para a condição e, quando ela for verificada, o resultado retornado for falso. Quando isso acontecer, o programa vai ignorar todas as linhas do bloco de comandos e vai seguir para o próximo comando que estiver fora do laço. E caso desde a primeira verificação a expressão de condição retornar falso, o bloco de comandos não vai ser executado nenhuma vez. Vai ser ignorado por completo, seguindo o programa no próximo comando fora do laço. Agora vamos falar sobre o comando do while. Ele é bem parecido com o while. A diferença é que enquanto o while é um laço de pré-condição, o do while é um laço de repetição de pós-condição. Ou seja, o bloco de comandos é executado pelo menos uma vez antes da verificação da expressão condicional de repetição. Ele é usado quando queremos que o bloco de comandos seja executado pelo menos uma vez, obrigatoriamente. A estrutura básica fica a iniciação do laço com a palavra-chave do e em seguida os comandos. Depois a execução do bloco de comandos por completo, aí a atualização das variáveis da expressão de controle e por último a avaliação da expressão de controle. A sintaxe desse laço começa com o do, seguido pelo bloco de comandos com todas as linhas a serem executadas em repetição dentro dos colchetes. Inclusive, o incremento da expressão de controle tem que estar dentro desse bloco. Depois do fim do bloco de comandos, vem a palavra-chave while, acompanhada da expressão condicional entre parênteses. O fluxograma do laço do while inicia entrando na estrutura de repetição, e a primeira coisa que acontece é a execução do bloco de comandos. Após a primeira execução, o programa lê a condição de repetição. Se for verdadeira, o programa volta para o bloco de comandos e o executa novamente. Ao acabar o bloco, o programa faz uma nova verificação da condição de repetição. E assim vai. Se for verdadeira, o programa roda o bloco de comandos, verifica a condição. Continua verdadeira, roda o bloco de comandos, verifica a condição. Até o momento em que, quando a expressão condicional retornar um valor falso, o programa encontra uma condição de parada e passa para o próximo comando depois do laço. Diferente do laço while, o bloco de comandos vai ser executado ao menos uma vez, mesmo se a condicional de repetição for falsa desde o início. Por fim, eu queria chamar a atenção para alguns detalhes. Em muitas situações, ambos os laços podem ter o mesmo efeito e serem usados da mesma forma, o mais comumente usado sendo o while. Mas existem algumas situações que pedem o uso de um dos dois especificamente. Outra coisa é o cuidado ao construir os laços para não acabar causando um loop infinito que acaba ocupando toda a memória do computador ou do servidor. Algumas coisas que podem causar loops infinitos são
o mau uso dos laços, por exemplo, quando um caso pedir um laço específico e a gente acabar usando o outro, ou condições de repetição que sempre serão verdadeiras, dependendo da relação entre os operadores lógicos e o incremento. Ou nos casos em que a gente coloca uma expressão que é sempre verdadeira e esquece de botar um break, por exemplo. Também as ambiguidades de incremento podem causar loops infinitos. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo e que pratiquem, porque o melhor jeito de aprender é botando a mão na massa. E espero que continuem com a gente nesse estudo da linguagem C. Até a próxima!